Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amadcast e esse episódio é muito esperado e muito especial. Estamos aqui com Arthur Tomasi e com a Ana Paula Cunha, né, que já é nossa host oficial. Mas Arthur, seja bem-vindo, tava louca para gravar esse episódio com você. Elisa, prazer, fico satisfeito demais, uma honra estar aqui. O Arthur ia ser um dos primeiros, mas eu falei, Arthur, vamos aguardar pra gente gravar presencial. Até porque, gente, eu tô querendo aprender com ele aqui. E hoje vamos falar sobre gestão de escritórios. A gente vai entender o que o Arthur tá aplicando no escritório dele, que é um escritório que é realmente um case de sucesso. E ele vai compartilhar conosco aí a visão, essa veia empreendedora dele. Então tem muito conteúdo legal. Exatamente. Mas Arthur, se apresente um pouco, né? Para quem não te conhece ainda, se apresente, vou te deixar à vontade para você apresentar seu currículo e também quem que é o Arthur realmente aí, qual que é a sua trajetória? Vamos lá. Bom, eu sou advogado há 10 anos, né? Formei na PUC, me graduei na PUC, depois fiz uma especialização de Direito e Negócios Imobiliários na Fundação Ministério Público. Mas começando no início, né, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha 16 anos. Comecei muito cedo porque não é nenhuma vantagem isso não, mas por uma questão das circunstâncias da minha família, eu acabei tendo que entrar na escola muito cedo e isso acabou gerando ingresso na faculdade muito cedo. Então, com 16 anos, eu não tinha condição de decidir. Quem com 16 anos consegue decidir uma situação tão importante como essa? Exatamente. Meu pai é jornalista, então eu tinha comunicação social ou direito como opções de direito, que era uma situação mais ampla, talvez eu tivesse mais possibilidades depois de seguir um rumo ou outro. E, graças a Deus, eu entrei na faculdade de Direito, né, da PUC, e comecei a trajetória a partir dali. Desde o primeiro período eu já decidi que queria ser advogado. Acho que esse foi um diferencial, assim, desde o início da carreira, porque eu percebia que na faculdade muita gente tinha uma dúvida ou entrava pensando em concurso público. Né? Acho que das mãos ali de quem pensa em ser advogado, eu era das poucas, ou talvez até a única. Então, começa aí a história na advocacia e logo em seguida eu começo a fazer um estágio imediatamente. Já no primeiro período eu procurei um escritório de advocacia. Eu sabia que a academia não ia me dar de forma suficiente o que eu precisava para exercer a advocacia, né? E, enfim, a partir dali eu começo a advogar, formo, né? Começo a fazer estágio, depois formo, começo a advogar. Durante o estágio eu fiquei bastante tempo em gabinete, assessoria de juiz. Depois de ter passado para o escritório de advocacia, eu morava em Santa Luzia, então eu tinha uma dificuldade de ir para Belo Horizonte, eu estudava de manhã, enfim, passei 3 anos dentro de um gabinete, foi só para formar uma convicção ainda mais forte de que eu queria mesmo. Você não queria o caminho do concurso? Exatamente, eu queria a advocacia. Então isso ficou muito claro para mim. Bom, e aí dentro dessa trajetória, hoje eu volto para a PUC agora como professor da pós-graduação. Olha que legal, que bacana. Fui convidado essa semana, inclusive, na especialização em Direito Imobiliário, uma disciplina de uma matéria que eu gosto muito, que são contratos imobiliários, então é uma satisfação imensa voltar para a PUC depois de 10 anos, né? Enfim, e aí, com essa missão aí agora de manter o crescimento do escritório, a gente vai falar um pouco aqui de gestão, enfim. Mas a gente acumula algumas coisas também, né? Eu faço parte lá do Conselho de Julgamento de Recursos Tributários, por indicação da CEPOG, faço parte lá da terceira Câmara, por conta da questão tributária e imobiliária, né? Faço parte, sou presidente da Comissão de Negócios Imobiliários e Incorporação da MAD, satisfação imensa, tenho acompanhado o crescimento da MAD desde o início, muito relevante para a gente, né? Advogados. E é isso, muita coisa e pouco tempo para fazer tudo. Nossa, mas assim, quem vê o Arthur nas redes sociais, ele tá sempre a mil. Ele posta sempre acelerado. E a escolha pelo direito imobiliário, foi uma escolha ou a vida te levou? Como é que foi? Na verdade, ninguém na minha família é advogado, né? Nenhum advogado mesmo. Então, eu tive que buscar algumas oportunidades, ainda na época do estágio, de forma bastante aleatória. E eu acabei começando a fazer estágio desde o primeiro período, na troca aí do primeiro e do segundo período, no escritório de advocacia, que coincidentemente era um escritório que trabalhava muito com direito imobiliário, trabalha muito com direito imobiliário,
Então, foi uma circunstância, não foi uma escolha, tá? E tive problema nenhum com isso. Na verdade, na faculdade, eu era muito próximo de direito penal no início da graduação. Eu quase tomei professor na boca, acho que ele dá aula até hoje, o Guilherme Marinho. Professor que era um carrasco, depois a gente ficou até amigo, gente boa, mas eu quase, tomar pau pra mim era uma coisa impossível. Eu já sofria antes. E eu fui muito mal na matéria dele, no segundo período, que era parte geral de direito penal. Então, logo em seguida, acabei passando na matéria, né? Enfim, estudei muito e abri uma monitoria dessa disciplina. Então, eu passei na monitoria logo depois de quase tomar pau. Então, eu estava muito próximo do direito penal. Mas um tempo foi me afastando aí durante a graduação, as coisas no direito civil vão ficando mais concretas, né? Mas o direito imobiliário foi uma coincidência, uma circunstância assim, absolutamente aleatória, digamos. Mas aí o direito imobiliário surgiu no seu estágio ou já surgiu depois de formado? No meu estágio, eu passei a ter contato com muitos processos que envolviam essa matéria. Eu falei, esse escritório ele tem muita atuação muito incisiva no direito imobiliário, e isso acabou me aproximando dessa matéria, né? E aí depois eu fiquei bastante tempo lá, então saio desse escritório no estágio, vou para o gabinete de um juiz que acumulava competência, então tinha matéria de todo tipo lá no gabinete. Quando eu formo, eu tinha a opção de ser assessor de juiz, por indicação desse juiz que eu trabalhava, e apareceu uma oportunidade nesse mesmo escritório para advogar no departamento de direito imobiliário. Entendi. E eu entrei, quis aproveitar. Então, eu tinha acabado de formar, aí era de 20 para 21 anos, e comecei. Tem uma história curiosa nesse caso, que eu lembro que o escritório precisava de alguém que soubesse fazer audiência, né? E aí, durante a entrevista, eu nunca tinha feito uma audiência na vida, eu tinha acompanhado lá no gabinete, algumas. E eu percebi que, de fato, eu acho que eu tinha um tino assim, da advocacia, porque categoricamente eu respondi para a pessoa que estava me entrevistando que não, que já tinha feito várias audiências. Tinha um intervalo de 4 entrevistas. E aí ela falou, ótimo, você vai ser contratado, segunda-feira tem uma audiência importante. Nossa, não pensa Tinha estressão, né? Eu falei, mas agora eu preciso me virar. E aí, nessa audiência, foi super legal, porque eu tive que, não teve opção, estava com um cliente, nunca tinha lidado assim, com o cliente, sozinho. O escritório falou, olha, a gente sabe fazer audiência, então vamos deixar ele lá. Vai pro fogo. E aí, no momento da audiência, uma vez de instrução, o juiz muito impositivo, indeferindo as perguntas que eu fazia, e acabou que nessa audiência eu tive que firmar, falei que não ia assinar a ata, foi um alvoroço lá em Contagem, não esqueço disso. E aí nós voltamos pro escritório, deu tudo certo, o juiz faz essa pergunta aí. Melhor do que isso. E o cliente ficou super satisfeito. Então começa ali, depois ele deu esse feedback lá no escritório, e a partir dali eu comecei a ter um pouco mais de oportunidade. E aí engrenei nesse segmento e gosto muito. Ali você viu a importância de passar segurança para o cliente, né? Porque você devia estar super inseguro, mas você passou segurança, tanto que veio esse feedback positivo. Primeira audiência, a minha também foi realmente instrução, também caí assim de paraquedas, exatamente. Mas sabiam que eu não tinha experiência. Mas a gente geralmente pensa que vai começar por uma de conciliação, para fazer sozinho. Sair da faculdade, fazer uma audiência de instrução não é fácil. É fácil. E a gente tem juiz de todo tipo, né? Às vezes eu sempre, hoje não mais, infelizmente, mas eu aparentei ser muito novo. Imagina com 21 anos, né? Então, assim, era uma coisa assim, fora do padrão. Eu lembro minha mãe ficava aterrorizada. Como é que você vai fazer isso? Ela ficava muito próxima de mim, achava que eu era muito novo, né? E era. Mas eu achava que estava adolescente, né? Pós-adolescência, me achando que sabia tudo. Consegui ter segurança, deu tudo certo. Mas é uma questão de coragem que fez muita diferença, e essa segurança para o cliente é muito importante hoje, né? É uma relação de confiança, então você precisa passar segurança. E a partir dali eu entendi isso, né? E o cliente tem que confiar e tem que se sentir seguro, para isso você precisa se preparar. Como eu me preparei para essa audiência, passei o final de semana, estudando o processo e tal. Então isso vai te dando também mais segurança e você consegue fazer. E então não adianta saber, né?
tem que parecer saber. Tem que parecer também, Essa ideia da advocacia. E o cliente, ele busca isso, né? A gente fala por ele, então ele quer ali que você passe total segurança. E quando ele não consegue conectar e ele percebe que o advogado está inseguro, ele já, não, esse advogado não vai me representar bem. E aí tem que ter passar essa segurança, essa confiança, e a gente vai tendo isso mais com a maturidade mesmo, né? Do tempo de carreira, mas sua atuação aí para uma primeira audiência foi brilhante, até pela postura de enfrentar o juiz. Nem a gente perdeu o processo, mas é difícil enfrentar o juiz, assim, pela idade, por mais que você estava, né, por dentro do processo, querendo ou não, dependendo da postura do juiz, ele te tira ali, às vezes, ele indeferindo perguntas, então é uma situação que você muitas vezes não está preparado, e aí sua atuação foi brilhante para insistir ali e ele realmente voltar atrás, deixar você fazer as perguntas. O cliente não ficou prejudicado, que não tá certo, né? Arthur, e você foi contando pra gente ali da sua carreira, estágio, segundo estágio, terceiro, formei, e hoje em dia a gente vê nas redes sociais todo mundo é especialista, né? Tem uma turma aí, 1 ano de formado, já é especialista em direito imobiliário, então eu vejo muito essa ânsia por ser um especialista, gente que tem pouco tempo de atuação já, olhando para os últimos 10 anos, e eu queria que você compartilhasse um pouco, né, da importância de você ter aceitado essas etapas e ter passado, porque eu sei que você bem, né, nós sabemos aqui que você compartilhou conosco um pouco da sua trajetória, mas passou por estágio, foi contratado, veio como associado, esteve à frente de atendimento de cliente. Como você pondera isso para quem está nos ouvindo? Pois é, a advocacia, ela, embora muita gente queira, né, fazer parecer que é uma profissão diferente, que é uma profissão, sei lá, tem um viés diferente, não pode ser vendável, né? A gente tem toda essa discussão do marketing, uma coisa que tem mudado. Mas a verdade é que exercer a advocacia efetivamente à frente do cliente exige uma maturidade, né? Exige uma maturidade, inclusive, comercial. Tem gente que está em escritório de advocacia hoje como associado, porque efetivamente não tem tempo de exercer, por exemplo, um tino comercial. A advocacia é serviço, tem que ser vendido por alguém, né? Nesse aspecto, eu sempre acompanhei muito de perto, não posso deixar de falar, como se fosse meu pai, o Carlos Adolfo, né? E que tinha essa maturidade para entender o que efetivamente o cliente sente, o que o cliente precisa, né? Esse é o maior desafio hoje. No direito, você tem pessoas muito boas, tecnicamente, você vai encontrar, né? Mas o desenvolvimento dessa habilidade, todo dia eu tenho que acordar e tentar desenvolver ainda, e mais, acho que estou longe de chegar no ideal, acho que nunca vou chegar. Mas é conseguir perceber que os clientes sentem, estão ali com alguma apreensão, né? Com algum desejo que precisa ser atendido ou precisa ser tranquilizado. Isso só o tempo consegue resolver, né? Apesar da ansiedade de muito jovem, eu imaginava, cara, o jeito que esse sujeito senta numa reunião, né? Ele consegue fazer uma leitura, um enquadramento, seja da parte contrária, seja do advogado da outra parte. E aí não estou falando nada de direito, né? Estou falando de especialista em pessoas, em relacionar bem, entender o que as pessoas querem efetivamente, né? Então, acho que esse aspecto é importantíssimo, só o tempo pode te dar. Graças ao Carlos Adolfo, tive a oportunidade de estar com ele em muitas situações como essa, de ter muita responsabilidade atribuída, né? Confiança, que me permitiu desenvolver isso, uma descentralização mesmo que ele exercia durante a advocacia e a gestão do escritório dele. Mas, do ponto de vista técnico, né, eu lembro muito bem quando eu entrei no escritório de advocacia e, bom, você vai trabalhar prioritariamente com locação. Seus assuntos, 90% do direito imobiliário, direito imobiliário é um mundo. Só chega lá e fala, não, o escritório é especializado em direito imobiliário. Não é. O direito imobiliário é coisa demais. O cara que fala que é especialista em direito imobiliário, desconfie, porque não dá. Não dá mesmo. Tudo. Tudo. Assim, mesmo que seja uma pequena área do... E aí eu lembro que, o que eu aprendi disso aqui na faculdade, talvez 3 aulas de
posse de propriedade, alguma coisa, Contrato. falando sobre a lei do inquilinato. E eu pensava, não, que ótimo, né? Vai ser super simples. E aí você começa a perceber que a advocacia depende muito de um entendimento não só legal, jurídico, jurisprudencial, mas um entendimento do negócio do seu cliente, né? Qual que é o negócio do seu cliente? Sempre tive uma vontade, nunca fiz isso, mas de passar semanas assim, em cada cliente meu, na rotina do dia a dia, para entender como é que as coisas funcionam lá. Vivência, né? Porque a assessoria jurídica deve entender o que o cliente faz, o que está disposto a correr de risco e tal. Então, assim, eu que achei que ia me dar super bem com a matéria, que na minha cabeça era super simples, primeiro percebi que a matéria de simples não tinha nada. Série de variáveis e indefinições, né? No caso da locação propriamente dita. Na compra e venda, então, bom, o mundo de insegurança jurídica é mais complexo ainda. Então, eu primeiro percebi isso, e depois eu percebi que eu nunca tinha entrado no imobiliário. Tinha 21 anos, nunca aluguei apartamento, nunca vendi imóvel, nunca comprei. O que é imobiliário? Eu me peguei pensando o que é uma imobiliária mesmo, o que faz. Então, assim, foi todo um caminho para começar a perceber as ansiedades, as apreensões, os riscos que as pessoas correm necessariamente. Para você começar a ter uma maturidade, conseguir transformar isso em ajuda para os clientes, pode ser valorizada, né, efetivamente. Então, assim, eu até entendo que a internet tenha propiciado pessoas se intitularem como especialistas, mas acho que isso tem vida curta, né? Porque se precisa agregar alguma coisa e uma hora ou outra você vai se pegar ali vendo, opa, esse cara talvez não saiba exatamente o que ele está falando. Não tem tanta bagagem, né? Então o tempo é essencial. E o cliente também percebe. Quando o advogado não tem tanto know-how, quando ele não tem experiência, isso é passado. Às vezes a gente, na imaturidade, com 5 anos de formado, a gente às vezes já acha que sabe tudo, que já domina. A gente tem essa sensação. E aí a gente vai vendo que é um processo, essa segurança. É porque realmente é uma bagagem que a gente, é um caminho que tem que ser percorrido. E isso é com o tempo. Não tem como se atropelar e dominar tudo. Então tem o exercício da advocacia, a matéria que é difícil. Mesmo locação é dificílimo. Tem pessoas que falam, não, eu domino tudo de imobiliário, eu chego, arrepio, porque é impossível dominar todas as matérias. E eu percebo muito também que as pessoas que estão tanto se intitulando como especialistas não querem estudar. Falta muito estudo de sentar mesmo, de pesquisar, de aprofundar. Você tem essa mesma impressão hoje com relação aos advogados que você convive? Eu acho que também sentar e aprender, fazer assim, o dever de casa básico. Peraí, eu vou atuar com locação, mas deixa eu entender ali. Vou ler a lei. Deixa eu pegar o livro, deixa eu ler a lei de locação. Você leu a lei? Vou fazer um comentário. Antes, minha tia fez direito, hoje ela é atriz. Fez direito, vou até na federal. E na época dessa apreensão, era muita pessoa que tinha algum contato com o direito. Ela falou assim: não se preocupa, não. Vai dar super. Se você fizer o básico, você já vai ser melhor que quase a maioria, porque ninguém faz o básico. Todo mundo faz o que dá para fazer, né? Então você faz o básico ou faz um pouco mais, que já vai ser o suficiente. Eu percebo isso claramente. A gente tem uma geração agora com o escritório, né? A gente entrevista muito advogado, muito estagiário, gente do administrativo, financeiro, gestor do escritório, gerente, consultores e tal. E a gente percebe isso, percebe que a pessoa não está disposta a fazer o mínimo, né? A estudar, se manter atualizado, enfim. É advogado que chega e fala, não, a minha pretensão salarial é tanto e existe possibilidade de virar sócio, eu quero a sociedade, como é que eu faço? Oh, peraí. Você chega querendo sentar na janela. Será que é assim? Então, assim, eu compartilho hoje com outros donos do escritório, né? Pessoas mais experientes, e está todo mundo assustado com isso. E na hora que você vai tentar validar aquela técnica que a pessoa acha que tem, às vezes ela tem uma falha de entendimento dela mesma. Ela acha que desconhece que não sabe, né? Então, assim, isso acontece muito. Aí ainda existem as pessoas que estão ali no trabalho duro, né? Roendo o osso, digamos assim,
e que entendem que o tempo é absolutamente necessário para você ter uma maturidade, ser reconhecido, ter uma posição mais favorável, mas você nunca pode esquecer que, especialmente no direito, né? Você vai precisar estudar sempre. Tem que atualizar, não tem como. Arthur, voltando ali na sua época de associado, então, desde o início você sempre teve essa visão empreendedora, porque tem muitas pessoas, muitos advogados que acham, por eu ser associado, eu não estou empreendendo, mas a gente consegue ser empreendedor, eu falo até, inclusive, muito isso no meu Instagram, que o ser empreendedor é uma atitude, você tratar a sua carreira como negócio, você entender que o cliente, o serviço que você presta, a gente vende ele o tempo inteiro, então se eu estou prestando aquele serviço de uma forma muito com excelência, isso aqui é um negócio, eu acho que falta muito isso para as pessoas, para os associados ter essa visão de empreendedor. E aí, pelo que você está contando desde o início, eu estava numa linha de frente, eu estou ali atendendo o cliente, mas sempre com essa visão aí de que eu preciso vender. Exatamente. O que acontece, né? O que eu acho que acontece? A gente tem escritórios tradicionais que ainda veem o escritório de advocacia não como uma empresa, como uma espécie atípica aí de atividade. Tal, econômica, enfim. Mas, na verdade, eu não acho que está se transformando em um modo diferente de exercer advocacia. Eu acho que nunca foi assim. As pessoas aqui não queriam enxergar, né? Sempre tiveram os meios de captação. Ou seja, você sempre teve alguma ferramenta ou outra de captação, de ter mais exposição de marca, nome, você é uma marca. Então, o tempo inteiro, isso já era, de forma velada, praticada pelos escritórios tradicionais. Agora, com a internet, você passa a ter mais exposição. Isso passa a ser uma coisa mais clara, né? Mas a verdade é que os ambientes de escritório de advocacia não propiciam, normalmente, né? Você como associado, eu tive muita sorte, mas como associado, um desenvolvimento de uma venda comercial. Geralmente nem há um departamento comercial. Isso é um problema sério. Qual empresa não tem um departamento comercial? Se vender, talvez seja a coisa mais importante que uma empresa deve fazer. É só se você acha que o escritório de advocacia não é uma empresa, né? Então, assim, essa percepção com uma rejuvenescida aí dos advogados, né? Essa coragem do advogado que chega lá que não ser sócio também ajuda um pouco, porque aí ele vai ter que dar um start, enfim, isso mudou muito o perfil e fez com que as pessoas começassem a desenvolver mais essa veia empreendedora. Como eu tinha muito contato com o cliente, né, eu comecei a perceber que isso era fundamental. Então, eu desde sempre comecei a pensar nesse sentido. Com relação a marketing, mídia e marketing, meu pai é jornalista, trabalha na imprensa e tal, então eu percebi que isso era uma coisa que precisava ser explorada. E o desafio era como fazer isso na advocacia. Eu lembro que eu fiz diversas sugestões no escritório que eu trabalhava, de tentar começar a produzir conteúdo, de começar a aparecer, de começar a criar estratégias de mostrar algo que de fato tivesse relevância para quem consumisse aquele conteúdo. Acabou acontecendo agora, né? Todo mundo passou aí a fazer isso. Bom, e na época a minha sugestão era quase que como uma... na verdade, não precisa, fazer menos advogado, né? Então, assim, entendo, mas não concordo por isso que hoje ainda bem tem o escritório de advocacia. Mas a verdade é que isso era algo que, pelo que eu percebi, existia uma concentração muito grande na pessoa, do sócio do escritório, para fazer a parte comercial, aquelas indicações X, Y, Z, né, que você recebia, as associações que você fazia a vinculação, os órgãos de classe que você ia lá e fazia alguma coisa. Mas hoje tudo mudou, né? Você precisa aparecer e aparecer com valor. Então, sempre tive essa ideia, sempre pensei nisso, muitas vezes não pude fazer como eu queria, não tinha essa liberdade, mas insistia, era um pouco rebelde nisso, né? E acabou que as coisas estão dando certo. Ai, que bom, né? Então, desde o início, você já tinha essa visão, né? Mesmo que não foi implantado, você tentou ainda implantar já bem antes, né? Sim, sem dúvida. Mas essa visão, essa veia empreendedora, ela também pode ser desenvolvida, né? Porque tem muita gente que acha, o empreendedor, ele nasce empreendedor. Não, a gente pode desenvolver habilidades, até mesmo para aprender a prospectar, aprender a se posicionar. E qual que é a dica? Não, tem caso legal sobre essa questão do empreendedorismo, acabei de lembrar. Bom, eu era advogado ainda, em tese todas as propostas, atendimentos tinham passado por algum sócio, enfim, eu acabava ficando mais vinculado lá com o Carlos Adolfo, né? E aí, o que aconteceu? Eu atendi um cliente sozinho,
fiz uma proposta sozinho, uma proposta que era exclusivamente no êxito, um caso que eu tinha certeza que eu ia conseguir resolver. E aí, enfim, o resultado do trabalho, o êxito, ficava caracterizado com a laboratório de uma escritura. E aí sim passaram a ser devidos os honorários de êxito, e era um valor alto na época, eu fiquei super animado, e ninguém do escritório sabia. Eu fiz isso por minha conta. E aí, na hora de lavrar a escritura, a cliente falou, antecipa aí as custas, emolumentos e tal, sei lá, na época o meu salário era bem baixo, e eu, apostando no resultado, né, antecipei essas custas e eu mesmo paguei. E aí a gente viu uma reunião na segunda-feira seguinte, eu falei, olha, ótimo, agora ela me reembolsar as custas, era algo em torno de uns R$5.000, há uns 5 anos atrás, aproximadamente 5, 6 anos atrás. E aí, chegou na reunião, ela vira pra mim e fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, nem não tenho reembolsar as custas. Olha, amiga, você é demitido para ficar sem dinheiro, nós vamos precisar cortar, né? E aí, na ocasião, eu fui lá contar para ele, e aí ele olhou, você vai embora. Eu fiz a proposta sem pedir autorização de ninguém. Eu cobrei foi êxito, né? Foi ruído. Gastei horas de trabalho fazendo uma coisa que poderia nem ser remunerada, né? Sem autorização de ninguém. Ela ainda paguei. Tá bom. E aí foi quando ele falou comigo assim, cara, tô impressionado com o que você fez. Ele falou assim, dificilmente alguém faria isso aqui. Talvez uma pessoa faria isso aqui. Aí eu falei, tem ele. Eu. Aí eu falei, nossa, genial, né? Aí você adiantou as custas, depois a gente recebeu, deu tudo certo. Mas esse caso é um caso que marca muito essa questão do empreendedorismo, né? É você jogar o Lorena do outro lado do muro e falar, olha, eu tô indo, vou... É aquele risco calculado, né? Exatamente. Que você tem que ter, senão não adianta. Não tem como você empreender sem arriscar nada. É uma coisa que não funciona, né? Então foi esse caso, um caso emblemático assim na minha carreira, porque... Mas empreender tem muito isso, né? A gente sabe, e também está disposto a correr riscos, porque a gente corre risco o tempo inteiro. Tem dia que tá tudo ótimo, mas tem dia também que o mundo tá acabando, que a gente acha que nada vai dar certo, que as coisas... E depois no dia seguinte a advocacia tem isso, né? Muito romandeia-russa. Então tem dia que tá tudo muito ótimo, mas tem dia que o mundo tá um caos. Arthur, você tem com essa veia empreendedora, assim, o que você atribui hoje ao sucesso da sua advocacia, que é uma advocacia de sucesso, a gente sabe disso. Bom, primeiro eu agradeço, né? Esse reconhecimento, acho que a gente está muito no início ainda. Mas de fato, teve um crescimento muito rápido. Só que isso se deve ao que a gente falou antes, né? A gente fala, vocês estão no escritório, é 1 ano e meio, estão aí bombando, digamos assim. Eu falei, não, mas esse escritório não tem 1 ano e meio, né? São 10 anos construindo alguma credibilidade, se relacionando com as pessoas, tendo confiança de pessoas que querem nos contratar. Tanto eu como o Bruno Castro, o Bruno Costa, né? Então, que são meus sócios. Então, assim, às vezes uma ilusão pensar que um escritório, ponto. E aí deu 1 ano e meio, deu tudo certo. Não é isso, não é verdade, né? Acho que é uma construção. Arthur, no CCT hoje vocês são 3 sócios. Isso. E como vocês se dividem, né, na gestão? Como que é isso lá dentro, internamente? Peraí, eu acho que o negócio de achar o sócio depois... Não, qual que é, Ana? Aqui, ó. Aqui, você tá muito engenhoso. Ah, não, tá certo. Não, aqui, tem que vir nesse. Não, Não. a parte dos sócios é aqui embaixo. Tá, então vamos aqui. Não, aqui. Não. Essa que eu tava achando que já tinha... Então tá. Arthur, hoje você tem seu próprio escritório, você está muito envolvido com a gestão. Eu vejo isso nas redes sociais, você compartilha sempre, e também você fez um webinar para nós na AMAT falando, né, que compartilhando e colocando que hoje você está muito envolvido com a gestão. E como que lá dentro hoje, como é que é isso? Qual que é a sua visão aí de gestor? Pois é, a gente quando começou o escritório, a gente definiu que precisava desconectar de alguns tradicionalismos, né? O escritório precisa ser uma empresa, então, sendo uma empresa, a gente precisa medir, precisa ter controle de dados, precisa ter tecnologia, precisa dividir as tarefas. Então, a gente hoje conta com uma consultoria externa, no aspecto comercial, no aspecto de processos internos, de gestão, efetivamente. Quando você abre um escritório, você deixa de advogar, né? No final das contas, define estratégia, atende os clientes, avalia alguns casos,
Mas a advocacia em si, a execução, passa a não ser mais uma tarefa sua. Você precisa ter boas pessoas, um time muito competente, talvez até tecnicamente melhor que você, para conseguir que as coisas evoluam. E vai para a parte de gestão, que é um desafio, né? Gestão de pessoas, lidar com essas pessoas é uma questão difícil. Especialmente advogados. A mesma coisa de você querer que 20 gatos te sigam ordenadamente, né? Um vai para lá, outro vai para cá. Se você pensa que metade deles te sigam, já está ótimo. Então, ter advogados geralmente é assim, especialmente advogados ansiosos, como essa geração de agora. Mas, em termos, eu tenho uma função, meu chapéu lá no escritório é o do marketing de novos projetos, desenvolvimento de novos projetos e tecnologia. Então, isso é uma função muito clara. O Bruno Costa ele tem uma veia mais administrativa financeira e de operação. E o Bruno Castro é o nosso advogado sênior, sócio sênior, que hoje tem a função lá de um CEO mesmo, efetivamente, que é uma função transitória, mas que hoje ele ocupa e tem a responsabilidade de transitar em todas essas áreas, né? Então, essa é a divisão do nosso escritório. A gente se ocupa muito com esse clima organizacional, isso é importante, de ter um alinhamento de valor, tendo lá como valores muito claros para todo mundo. Agilidade, uma comunicação eficiente e agilidade, comunicação eficiente, esqueci do valor do escritório. Podia falar, ele vai contar, né? Volta. Como é que é, gente? Segurança. Vocês têm controladoria? Estamos mostrando também, mas tem uma advogada que só faz isso hoje. Acho que é até externo, sabe? Não funciona não. Acho que sim. Tem empresa demais hoje. Eu estava querendo ter um externo. A gente tem hoje a Isabela que faz esse controle. Mas ela tem uma função, mas não é ideal. Quero ter uma pessoa só para isso. Entendi. Uma área só para isso. Entendi. Então, enfim, a gente precisa ter um alinhamento de toda a equipe, né? A gente tem 18 pessoas no escritório. Todo mundo tem que estar focado em atender o cliente bem. Esse é o principal objetivo do escritório. Então, ter uma comunicação que seja eficiente, sem uma linguagem que não seja inteligível para o cliente. Então, essa é uma preocupação de ser acessível, moderno, ágil, especialmente, e disponível. Tem que estar disponível, né? Advocacia hoje, sem disponibilidade, não dá tempo mais. Acabou, o negócio passou. Uma dificuldade também que eu vejo muito grande é na escolha dos sócios, né? Escolher um sócio, eu acho que é um desafio muito grande, você ter pessoas que têm os mesmos valores ou alinhadas muito. E como que é hoje? Vocês são 3 sócios, que tipo de perfil que vocês têm? Vocês têm um perfil muito parecido ou complementares? Pois essa questão do sócio é interessante, porque, bom, quando eu entrei no escritório no qual eu trabalhava, passei a ter um contato muito próximo com o Carlos Adolfo, eu admirava muito o Carlos Adolfo, queria ser sócio dele. Esse passou a ser o fundamento da sociedade, né? De ter uma sociedade só faz sentido com quem você admira muito. Eu não tive dificuldade de achar sócio, porque o Bruno Castro, eu sou padrinho de casamento dele, o Bruno Costa também sou, né? Fui um elo ali de uma afinidade entre eles, eles são super amigos, e acabou que a gente desenvolveu a partir daí a ideia da sociedade. Então, para mim foi muito fácil, porque antes de tudo eles são muito amigos. Mas depois que a gente fez o escritório, a gente definiu algumas premissas. Então, funciona muito bem essa relação entre sócios, primeiro porque temos perfis complementares, eu acredito nisso, mas porque a gente tem essa cerimônia muito alinhada, ou seja, um respeito muito grande entre os sócios, o que possibilita que a gente tenha liberdade também para falar e enfrentar todos os assuntos. Claro que esse respeito se estende, né, a todos os colaboradores, a todos os advogados, o pessoal administrativo, mas, e do ponto de vista de perfil, é um equilíbrio. O Bruno Costa serve como um equilíbrio porque é uma pessoa mais segura, que se preocupa mais com a parte financeira, números, risco, e eu e o Bruno Castro temos perfis muito mais arrojados, né? A gente está mais disposto a correr riscos, a fazer diferente, enfim. E o Bruno equilibra isso muito bem. Muita gente fala dessa complementariedade nossa, né? Então é muito bom. Eu dei sorte, sei que sociedade não é fácil, é bem difícil, mas dei sorte de conseguir sócios que eu sou apaixonado, que eu gosto muito deles. Parece, pelo seu relato, vocês estão muito em sintonia e com o mesmo propósito. Então, mesmo que atuando cada um em uma área,
que eu acho que é o grande segredo aí de vocês de sucesso, porque cada um vai atuando de forma que se complementam. E aí o escritório consegue crescer cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, isso ajuda demais a gente seguir e no mesmo caminho, né? Arthur, eu vejo muitos advogados que acabam abrindo seu próprio escritório e ficando frustrados, porque assim, eu tenho 10 anos formado, eu tenho tantos anos de experiência, só que existe uma diferença, né? Uma coisa é a maturidade profissional, a maturidade como advogado, mas que a partir do momento que a gente tem o nosso próprio escritório, a gente precisa desenvolver também uma maturidade empresarial, de entender esses papéis de gestão, de entender esses papéis de divisão ou de quais são as tarefas que a gente tem efetivamente que executar. E para isso a gente tem que desenvolver habilidades, né? A partir do momento que vocês abriram o seu escritório, o que você fez de curso, o que você fez de aprimoramento, para que lado você está olhando no sentido de aperfeiçoamento profissional? Na verdade, eu sempre vi que existia um movimento na advocacia em si, que a parte que o empresarialismo ia tomar conta do negócio de advocacia. A advocacia é um negócio como outro qualquer, uma atividade, visa ser remunerada, né? Precisa desenvolver um lado comercial, um lado de gestão. Isso para mim sempre foi muito claro, mas às vezes as estruturas nas quais você está ainda mantêm alguns tradicionalismos, como eu falei, que te limitam, né? Mas eu sempre pensei nisso, desenvolvimento de uma marca pessoal, de se posicionar no mercado, de acordo com novas mídias que passam a ser, de fato, hoje um jornal de antigamente, né? Então, assim, você precisa entender isso, perceber esse movimento e se posicionar de forma clara. Então, a gente se preocupou muito com isso, para mostrar efetivamente o que são essa história, no meu caso de 10 anos, no meu caso de 15, do Bruno Costa de 12, então é muito tempo, tem muita história para contar, muita coisa que a gente aprendeu, que a gente podia falar, e na língua de quem importa, que é do cliente. Então, assim, a gente sempre pensou nisso, eu sempre tive essa vontade, sempre falei sobre esse assunto, e depois eu me senti livre quando abri o escritório, porque foi excelente, porque percebi que eu podia agora fazer as coisas do jeito que eu queria, né? Conseguiu implementar aí seus objetivos, né? Que muitas vezes a gente não consegue de imediato, as pessoas, ainda mais no escritório tradicional, às vezes eles vão recusar e negar alguma estratégia, vamos produzir conteúdo, as pessoas às vezes, não, vamos focar em... É difícil, às vezes, um advogado mais tradicional, mais conservador, entender esse novo rumo que a advocacia tomou agora. Assim, eu falei isso muito abertamente, vários colegas advogados que têm essa visão ainda e no meu entendimento de uma advocacia velha, né? E foi muito claro desde sempre. Então, essa transparência eu sempre tive. E agora o que eu percebo é que todo mundo tenta fazer esse movimento, né? De ir para as mídias, tentar agregar, tentar passar algum valor para as pessoas. Mas eu acho também que o mercado está exigindo tudo isso, né? Eu acho que aquele advogado que não se posiciona, aquele advogado que não mostra o seu valor, que não tenta se conectar com o cliente, ele vai estar perdendo cada vez mais espaço. Exatamente. Então, é uma coisa que eu já tinha em mente e depois consegui implementar com mais liberdade, com o apoio dos sócios que pensam da mesma forma, né? Então, nosso objetivo é, de fato, desenvolver uma marca de advocacia que tenha aí como característica disponibilidade, um acesso, modernidade, que esteja ali à frente mesmo, rompendo com esse tradicionalismo que, no meu modo de entender, vai se perder, né? Vai se perder no tempo. E, Arthur, como gestor, quais são as suas maiores dificuldades hoje para gerir um escritório de advocacia? Nossa, eu poderia ficar aqui o resto do dia, mês falando. Porque todo dia aparece uma dificuldade que eu nem sabia que eu tinha, né? Assim, é uma coisa nova, uma tarefa nova, uma edição nova. Então, assim, a gente sai de uma posição de executor para gestor e isso passa a ser um desafio. Estou fazendo uma pós-graduação, né, na USP de gestão empresarial, pelo que eu vi, que precisaria entender mais sobre gestão, e quando eu percebi que eu não sabia nada, né? A gente, claro, se preparou de modo a tentar ler livros que envolviam gestão, de advocacia e tal, mas o dia a dia tem nos ensinado muito, lidar com as pessoas é uma situação muito difícil, controlar os egos, né, é uma situação difícil, controlar às vezes até a ansiedade das pessoas que querem cortar caminho. Então tudo isso é um desafio.
Mas acho que a gente tem se organizado bem. Acho que a estratégia tem que ser pensada com inteligência. Então você tem que sentar, parar e pensar. Não adianta ir fazendo, senão você cria vícios de gestão que depois são mais difíceis de controlar. E medir, tem que medir para conseguir se organizar e tomar o próximo passo, corrigir rápido, errar e corrigir. E seguir nessa toada, porque não é fácil não. E vocês mantêm uma rotina de reuniões entre só os sócios, ou aquele momento, porque a gente pode estar junto o tempo inteiro, mas toda hora você está, peraí, vamos sentar, vamos ter reunião de alinhamento, vamos olhar para onde que a gente vai aqui, o que está dando certo, né? Sem dúvida, a gente tem diversas reuniões durante a semana no escritório, tem uma reunião dos sócios, tem uma reunião do contencioso, tem uma reunião do consultivo, tem uma reunião do financeiro, a semana é cheia de reuniões. Porque é importante esse contato, às vezes, para alinhar o andamento das tarefas, especialmente quando elas são compartilhadas. A expectativa de quem pede alguma coisa, né? Se está dentro, as dificuldades que as pessoas têm. Então, isso, de fato, é algo que faz sentido na nossa rotina. Eu percebo feedback, por exemplo, é alguma coisa que a gente implementou, que é tanto de sócios para associados, como do contrário. A gente tem esse momento 2 vezes por ano, ou seja, semestralmente, e a gente aprende muito com isso, muito mesmo. E assim, com o coração e a mente aberta que todos nós vamos melhorando e sempre alinhados com o mesmo objetivo. Acho que isso é importantíssimo para a gente hoje. Arthur, vejo muito advogado, principalmente assim, os jovens advogados que empreendem com a cabeça de que eu tenho um plano B, se a minha advocacia não der certo, se isso não der certo, eu vou tentar um concurso, eu vou fazer outra coisa, eu vou, enfim, investir em outra coisa. Em algum momento você já parou e falar, não quero mais advocacia, não quero mais isso? Inclusive corretagem de imóveis. então, assim, eu entendo, né? A gente sempre cria mecanismos de segurança no nosso pensamento. Então, a ideia é ter segurança e conforto. E aí, acaba que a gente fica dividido. E, às vezes, na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, digamos assim, você vai para um lado de lá. A verdade é que você precisa jogar o chapéu do outro lado do muro. Vamos enfrentar isso, né? Tem que estar decidido para enfrentar, porque as dificuldades, de fato, são muitas. Eu, sinceramente, eu nunca pensei, né, que eu tomaria uma decisão tão convicta assim e correndo tantos riscos, né? E talvez eu nunca tive tanta certeza como eu tive quando eu abri o escritório e deu certo, porque todo dia se acorda e tem que dar certo, porque não tem outra opção. Eu sempre fui advogado, não tem outra profissão, não tem outro jeito, não tem outro nada, né? Então, assim, eu acho que não ter plano B talvez seja o melhor plano B. Não, e eu vejo isso muito. Isso é muito comum, ou dividir, eu advogo, e é muito comum, estou estudando para concurso e vou advogando. Na hora que eu passar, aí eu acho que não consegue executar nenhuma coisa nem outra, porque você não se dedica 100%. Ao que seja prestar o concurso, que é muito difícil quando a pessoa realmente enfrenta aquele desafio, mas advogar precisa de uma persistência, de uma dedicação, e ela tem que ser exclusiva. Não dá para você exercer a advocacia e exercer uma outra atividade. É muito difícil. Muito difícil, né? Sem dúvida alguma, ela te ocupa muito. Então, concurso eu nunca passou pela minha cabeça. Eu também não. E assim, engraçado, porque eu acho que a gente é minoria nisso, porque a maioria dos advogados em algum momento, ou até mesmo ficam frustrados na advocacia no longo, porque a advocacia você não tem um retorno muito rápido, um retorno muito imediato. Não, tem que persistir um pouco mais, e aí muitos desistem exatamente em 2, 3 anos, começam a desistir, achando e buscam sempre uma segurança ilusória. Porque não tem segurança, mas muitos, eu quero um concurso, e às vezes tenta, um concurso às vezes mediano, não era muito objetivo, e às vezes fica um pouco mais frustrado. E quem gosta da advocacia no dia a dia, de tratar com o cliente, de todo dia estar com um caso diferente, isso é o que é o mais rico que eu acho na advocacia. A gente realmente não tem rotina, é muito diferente. Cada caso, eles não são idênticos, são parecidos, mas eles não são idênticos. Cada cliente. E aí você ter o retorno do cliente, você também saber resolver um problema que o cliente não sabe, isso ali tem uma realização. Então vai depender muito do perfil. Tem gente que realmente não gosta de lidar com pessoas, enfim, aí realmente tem que procurar uma outra profissão. Mas se você gosta de servir, e a gente serve
a gente presta um serviço, não tem como não ter sucesso. Só se realmente a pessoa não tiver disciplina e persistência. Porque tendo as duas coisas, eu acho que já consegue avançar. Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, uma grande dificuldade que eu vejo é o foco. E aí eu vejo o Arthur muito ligado aos esportes. Te acho uma pessoa muito focada em seguir nesse plano A, em realmente aqui, eu vou fazer o meu escritório dar certo, estou fazendo o meu escritório dar certo, e muito ali dentro daquela linha, porque eu não te vejo com um posicionamento, cada dia um posicionamento de uma forma, então eu te vejo muito focado. Como que você atribui esse foco? Isso tem muita ligação com esportes? O que você atribui esse foco? Eu atribuo assim, essa persistência, ou até mesmo essa constância, algumas portas de saída, alguns desafogos, assim. O esporte, sem dúvida, é um deles. E eu tenho até sentido muita falta e vi como faz diferença na minha vida. Eu rompi o ligamento do joelho no final do ano passado, passei por uma cirurgia, tive que interromper todas as atividades, e era, de fato, uma vida muito ativa do ponto de vista esportivo, e me ajudava bastante. Eu chegava mais motivado, mais disposto para trabalhar, eu ficava muito mais concentrado, sem dúvida alguma. Eu tinha uma rotina, tinha que ter uma rotina para manter o esporte na vida, porque eu precisava me organizar para trabalhar. Então isso, de alguma forma, também consegui fazer com que eu fosse mais produtivo, porque eu tinha que me organizar. Eu tenho sentido muita falta e vi como faz diferença. Agora eu tenho voltado aí às atividades, isso tem sido bem importante, essa retomada, enfim, eu recomendo. E como você se faz para se manter produtivo ao longo do dia? Porque a gente sabe que tem dia que é mais difícil, dar conta de tudo. Como que você gere seu tempo? A advocacia, a gente até está tentando que seja diferente, mas a advocacia ainda é uma fábrica de maluco, né? Totalmente personalíssima, Isso bem estranho, assim. Então você precisa ter um mínimo de planejamento. Eu tenho um hábito que muita gente questiona, não sei se está certo ou está errado, mas para mim funciona. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Eu acordo 4h30, minha despertador é 4h30. E a gente é o contrário, né, Ana? Porque eu funciono melhor de manhã e eu consigo, às vezes, antes de fazer uma atividade física, me organizar o dia, definir as prioridades. E priorizar é tudo na advocacia. Precisa ter uma maturidade para conseguir priorizar. Foi o que a gente falou sobre maturidade para conseguir dar o próximo passo. Então, eu acredito que já errei tanto que depois consegui ter alguma maturidade para saber o que é prioridade, definir isso com calma, às vezes destacar uma tarefa que seja mais importante, que exija mais concentração, por um momento em que eu esteja melhor, e eu sei que esse momento é sempre de manhã. Então, acordo cedo e durmo cedo, isso funciona bem para mim. Acho que ver pessoalmente aí o que te dá mais. Mas cada um tem um investimento, a pessoa tem que descobrir aí qual horário que ela produz mais, e aí tentar jogar as tarefas para organização justamente nesse horário. Então eu acredito também que manter, toda aquela lista de todas as suas tarefas, o que você tem para fazer, deixar tudo organizado, comigo funciona muito. Eu já organizo meio que a semana inteira. Aí eu vou acrescentando, vou riscando, vou colocando, vou lembrando, e por aí vai. Gente, vocês gostaram do papo? Vamos chegando ao final. Arthur, olha só, tem duas perguntas que a gente tem feito constantemente, assim, para todo mundo que tem vindo. Aquela frase que sempre vem na sua cabeça para os dias que não são tão fáceis, ou para o dia que você precisa de uma motivação extra, aquela motivação. Uma frase que te motiva. Uma frase que faz a diferença na sua vida. A gente precisa sempre de coragem, Eu gosto muito da palavra coragem. Tem ela até tatuada aqui, então já tem um monte de tatuagem, mas ninguém pode saber, Tô brincando. Mas, então eu gosto muito de uma frase do Marlene Rosa, que fala que a vida quer da gente é coragem. Coragem é justamente conseguir fazer apesar de ter medo, não ter medo. Coragem é agir apesar do medo. Então isso orienta bem assim, as minhas atitudes, todas as decisões que eu tenho tomado. Acho que é importante ter esse mindset aí. Isso funciona bem para mim. De enfrentar. E uma dica de livro aí, uma boa leitura para os nossos ouvintes e quem também está nos assistindo. Tem duas que foram muito impactantes. Ainda no tema coragem, tem a Coragem de Ser Imperfeito. É um livro muito bom. Brené Brown, acho que tem até um documentário no Netflix. Tem. A palestra dela no TED, salvo engano, acho que tem, Tem. E é um livro bastante impactante, pelo menos para mim foi.
E tem muito a ver com esse posicionamento digital, de aparecer, de gravar o primeiro vídeo, de gravar o primeiro podcast. Que a gente busca muito, né? Vamos só começar quando tiver tudo organizado. A gente nunca vai conseguir, né? A gente tem que ter essa ideia de que não existe perfeição, então se você buscar algo que não existe, vai sair do lugar, né? Então, pessoalmente, talvez para desenvolvimento pessoal, é um livro que me ajudou bastante. E do ponto de vista organizacional, de gestão, de empresa, de escritório, de empreendedorismo, eu acho que o livro A Regra Não Ter Regras, livro Netflix, né? É um livro que define lá no escritório, nos orienta muito, porque é uma liberdade com responsabilidade, né? Ninguém quer aqueles engessamentos, você ter ali critérios de férias, rigidez, enfim. A gente precisa ter solução. Foco na solução, é resolver os problemas e ter liberdade, que atrai responsabilidade. Se não funciona assim, a pessoa não sai para fazer parte do time. Mas é um livro que vale a pena ser lido. Tá? O Netflix foi muito legal. A gente tem esse clube do livro e ler. Foi o primeiro que a gente leu até hoje, a gente relê. Bem legal mesmo. Não, e esse clube do livro também é uma excelente dica, né? Porque vão sobre gestão, exatamente. A equipe entra em de escrever sintonia. alguma coisa, né? Ou de entender. Então, quando a gente teve essa ideia do clube do livro, até foi o Bruno Castro que sugeriu, eu falei, gente, nós nunca vamos perder. A gente pode ler qualquer coisa, pode ler gibi. Ler nunca é demais. Se você lê, você escreve melhor, até sem querer. Então vamos colocar todo mundo no clube do livro, porque no final estou escrevendo, então já vai ajudar. Se só já é bom. E a galera deve estar curtindo muito, né? O mundo é muito envolvido, é um negócio que teve muita adesão. A gente discute quinzenalmente metade de cada livro que a gente indica, então uma votação. Essa votação, as pessoas sugerem a votação sigilosa, e aí os livros são eleitos para o mês. Entendeu? Olha que legal. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Bem, chegamos ao final. Quero agradecer ao Arthur, assim, super pela paciência, pela disponibilidade, por estar aqui presencialmente conosco e também por ser tão ativo na AMAD, por estar à frente de uma comissão. O Arthur é um nome muito importante na AMAD, assim, e muito ativo, né? Arthur, muito obrigada. E você sabe, a AMAD somos todos nós, né? Não é a Ana, não sou eu, enfim, não é o Padel, somos todos nós e você faz parte aí dessa história. Eu acredito que a gente vai deixar aí o nosso nome para criando uma associação, fortalecendo uma associação que vai ficar para posteridade. Exatamente. Sem dúvida alguma, já altíssima relevância, né? Eu sou muito orgulhoso assim, de fazer parte da AMAD, de ter acompanhado desde o início. Acho que tem muito a agregar, especialmente para o pessoal mais jovem, que está precisando entender aí como é que a advocacia não é fácil, deve ser nunca ter tido contato com a advocacia e se deparar aí com um mercado como esse não deve ser nada fácil, especialmente de uma faculdade que não ensina nada sobre advocacia, né? Então, é de muito valor a AMAD, eu fico muito feliz também, adorei o papo. Não, foi excelente. E espero pela próxima vez. Com certeza. Você e seus sócios também. Aqui. Com certeza. A gente trocar, ter um bate-papo aí, ter muita troca de ideias, enfim. Contar os casos, as nossas vivências, né? Bom, e onde que o pessoal te acha nas redes sociais? Meu Instagram é Arthur, com TH, Tomasi, @Arthur Tomasi, THOMAZI. A gente trata lá de alguns assuntos profissionais. E o escritório, o Instagram do escritório é CCT Advogados. Lá a gente, de fato, tem uma atividade bem ampla no direito imobiliário, publica muita coisa, muito conteúdo, muita notícia, e lá tem os nossos contatos, a gente está à disposição. É sempre uma honra poder fazer parte aí da AMAD, contribuir de alguma forma. Bem, então vamos chegando ao final do nosso 10º episódio. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos um novo episódio ao meio-dia e no canal do YouTube o vídeo, né, às 8 horas. E é isso, e até o próximo episódio. Até mais, gente. Foi ótimo.